Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael Nunes, diretamente de Belém do Pará. Queridos, eu acredito que você já tenha se perguntado ou ouvido falar no decorrer de todo o tempo que você se entende por gente, vamos se dizer assim, e talvez já tenha ouvido falar sobre o céu, sobre o inferno também. Lugares totalmente opostos segundo as escrituras sagradas. Tem muitos que não acreditam, tem muitos que acreditam, outros acreditam profundamente porque estudam, porque procuraram conhecimento e acabaram tendo algumas informações precisas e importantes acerca de um lugar glorioso, de um lugar de paz, de um lugar próspero, de um lugar de bem-aventuranças eterna que é o céu. Mas também ao longo dos anos também descobriu-se que também há um lugar, uma prisão eterna, aonde foi preparado para Satanás e seus anjos. É um lugar totalmente oposto das bem-aventuranças eternas, do gozo eterno, da alegria eterna ou de desfrutar da companhia eterna do nosso Senhor Jesus. Queridos, o inferno nada mais é do que a banição do homem ímpio, do homem pecador, por conta da sua rejeição, da rejeição da graça, da rejeição do perdão. A graça é o favor imerecido de Deus. A graça é justamente a condição que Deus dá com relação a seu filho, por intermédio do seu filho, a alguém que outrora andava perdido, cego, sem direção e sem expectativa nenhuma ou conhecimento nenhum ou algum acerca do seu futuro. Muitos acreditam que nós estamos apenas aqui de passagem, porque nós herdaremos uma outra vida ou teremos uma outra vida. Quem pensa dessa forma não está enganado. De fato, as Escrituras Sagradas nos mostram que o nosso tempo de vida, a duração da nossa vida, é temporal, é passageiro. No Salmo 92, no Salmo 90, perdão, o próprio Moisés, quando escreve, diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, Moisés estava preocupado com relação aos anos da sua vida. E ainda no Salmo 90 ele diz que alguns conseguirão chegar a 80 e muitos até 90 anos, mas com muito enfado e com muita fadiga. Você precisa entender que esses 80, 90 anos está relacionado à obediência aos pais. Olha a importância de obedecermos e honrarmos nossos pais. E também a promessa de obediência a Jesus. Jesus disse em João 10, versículo 10, na parte B, que ele veio para dar vida e vida em abundância. Uma vida prolongada, uma vida próspera, uma vida na proteção e na graça do auxílio de Deus aqui na terra, mas uma vida em abundância, de bem-aventuranças eternas, desfrutando da sua presença num lugar conhecido como céu. Lá as traças e a ferrugem, o ladrão não tem acesso. Lá o homem comum, o homem natural não tem acesso. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50, o próprio apóstolo Paulo, quando trata sobre a doutrina do arrebatamento, ele vai dizer que a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus. Esta carne e o sangue o homem precisa nascer de novo. Se ele não nascer de novo, conforme a fala de Jesus em João, capítulo 3, versículo 3, num diálogo com um príncipe de Israel, um fariseu chamado Nicodemos, ele disse: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode herdar o reino dos céus. E no versículo 5 de João 3, ele vai dizer: se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode herdar o reino dos céus. Esse homem comum, esse homem caído, pecado original, ele tem vários efeitos na vida do homem. Pecado original porque herdamos o pecado de Adão por desobediência ao mandado de Deus, à ordem de Deus, diretamente de Deus. Deus disse para ele: certamente o dia que tu comeres deste fruto, morrerás. Queridos, é a vida eterna. A vida espiritual, ela pode ser comprometida por uma vida de pecado.
Por isso que Jesus veio e trouxe a sua graça, que é o favor imerecido. Que Deus possa te alcançar. E eu quero, nessa noite, tratar com você em poucos minutos, que é um assunto bem amplo, complexo, mas do teu interesse e do meu interesse, sobre a doutrina do inferno. Vamos lá, você está preparado? Pegue sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo de número 7, versículo 13, que diz da seguinte forma: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontram. Queridos, esse versículo é um versículo que muitos pregadores se utilizam dele para pregar, principalmente em rua. A porta estreita, eu já ouvi muitos pregadores pregarem dizendo que é o Senhor Jesus e que ninguém pode entrar com as suas bagagens, suas malas, seus vícios, mas precisa abandonar tudo. E eu concordo isso. Para seguirmos Jesus, é preciso nós abrirmos mão de quem realmente somos. No primeiro convite, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas no segundo convite, Jesus está nos chamando para a morte, mas essa morte é uma vida de renúncia. Ele diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, renúncia. Tome sua cruz a cada dia e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim e ao Evangelho, esse achá-la-á. Deus em Cristo Jesus nos trouxe uma oportunidade essa que eu e você não podemos desperdiçar. Porque se nós desperdiçarmos, infelizmente, poderemos estar enquadrado ao grupo ou aos milhões de pessoas, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, comparecerão no dia do juízo final, que será uma das maiores reuniões já feitas e formadas de todos os tempos. Ali estarão pessoas desde a época de Caim, desde a época de Adão, pessoas que recusaram a misericórdia de Deus, que se recusaram a conhecer Deus, que não se permitiram ser alcançado pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Pessoas que recusaram a graça de Deus, que recusaram a porta da graça, a porta da salvação, infelizmente comparecerão no dia da reunião, da mega concentração de pessoas de todos os tempos e de todas as épocas, que é considerada como a reunião do juízo final. E uma das características do lugar de sofrimento eterno, que é o inferno, é que esse lugar é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero que você me acompanhe em Mateus capítulo de número 25, versículo 41, que diz da seguinte forma: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero que você entenda junto comigo que o inferno foi preparado exclusivamente após a rebelião, o ato de rebelião, de oposição de Satanás junto com a sua legião de demônios. Ou seja, os anjos foram influenciados por Satanás, como hoje muitas pessoas são influenciadas pelo espírito de desobediência. Mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus foi Cristo que disse isso. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João quem disse isso. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que o inferno, esse lugar de tormento, uma prisão eterna, para onde Satanás irá, no final, ser julgado, porque lá é o seu julgamento, tormento eterno, fogo eterno, enxofre, fogo arderá, de eternidade em eternidade, foi um lugar preparado exclusivamente para eles e seus demônios. Mas infelizmente, irmão, volto a repetir, que nós voltamos para o início da nossa fala, muitos infelizmente terão o inferno como seu novo domicílio, como a sua nova casa, porque infelizmente recusaram a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 7, versículo 21, quero que você me acompanhe rapidinho, Mateus 7, versículo de número 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
do meu Pai que está nos céus. Existe um requisito para nós termos acesso à graça de Deus, à benfeitoria de Deus, mas principalmente pela porta da salvação. É muito fácil hoje muitos dizerem Senhor, Senhor, principalmente quando estão passando por alguma dificuldade. Talvez tenha ido ao médico e feito os exames, e na data que foi buscar os exames, o diagnóstico foi o câncer, talvez uma AIDS, talvez algum tumor maligno, e a pessoa assim se desespera e clama o nome do Senhor. Mas Jesus está dizendo que não basta apenas nós reconhecermos Ele como Senhor, mas nós devemos reconhecer Ele como Senhor da nossa vida e nos adequarmos à sua palavra, à sua ordem. Assim como numa família se é constituído o pai, a mãe, os filhos, e os filhos têm que estar debaixo da ordem, da palavra, dos princípios e das regras que os pais estabeleceram, assim também deve ser eu e assim também deve ser você. Jesus está dizendo que não basta apenas nós chamarmos Ele de Senhor, Senhor, sem fazermos a sua vontade. Muitos, infelizmente, terão o inferno como seu domicílio, porque andarão na sua vontade, andaram, melhor dizendo, na sua vontade. Andaram nos desejos da sua carne, nas paixões da sua carne, se recusaram a fazer a vontade de Deus. O próprio apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. Em outra tradução, o mandamento do Senhor, a orientação do Senhor, o conselho do Senhor, a palavra do Senhor não é difícil de ser incorporado. Nós temos vários textos, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus nos manda ter bom ânimo. Não é como o falso evangelho que muitos estão pregando, e que, infelizmente, muitos estão entrando pela porta da perdição por procurar um evangelho de facilidade, um evangelho onde o seu pecado não é confrontado, onde não há mudança de mentalidade, onde não há mudança de comportamento, onde o posicionamento ainda é o mesmo de uma pessoa que nunca experimentou o novo nascimento, um batismo nas águas, ou seja, uma pessoa que reflita a imagem e a glória de Deus na sociedade, na sua família ou na igreja. Você precisa entender uma coisa, que fazer a vontade de Deus é não fazer mais a minha vontade, é não andar mais conforme os conselhos da minha vontade. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo de número 22, ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ô glória. E ainda no capítulo 5 e no versículo 24, ele diz que os que estão em Cristo crucificaram seu velho homem, suas paixões, seu desejo na cruz. Olha só. Então não basta apenas dizer para ele Senhor, Senhor, sem fazer a vontade de Deus na nossa, incorporar a vontade de Deus à nossa própria vida. O próprio Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Mas talvez você pense da seguinte forma: pastor, mas em Efésios capítulo de número 2 diz que nós não seremos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Isso é verdade. Mas o que Tiago está dizendo, que as obras é necessária porque elas testificam da nossa fé. Se Jesus nos aceitasse como nós somos, irmãos, não haveria graça, não haveria misericórdia, os atributos de Deus não seriam revelados. Então, quando se tem fé, se tem um outro posicionamento, se tem uma outra mentalidade, um outro estilo de vida, irmão. Em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, diz da seguinte forma: pois aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós estamos verdadeiramente em Cristo Jesus, oh aleluia, nós estamos cumprindo a vontade de Deus e o nosso domicílio não será como está registrado em Mateus capítulo de número 25, 41, que é um domicílio que foi preparado para o diabo e seus demônios. Aleluia. Segunda característica, o inferno é um lugar de ranger de dente, de pranto e de ranger de dente. Mateus 25, versículo 30 diz:
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Queridos, o oposto daquele lugar de dor, sofrimento e ranger de dente, o Cristo nos apresenta ou nos promete consolos e alívio. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, a oportunidade é hoje. Você tem essa oportunidade de poder correr aos pés do Senhor, de voltar o seu coração para o Senhor. E se você se voltar para Ele, irmão, você encontrará o auxílio. Salmo 42, verso 1 diz: Deus é o meu refúgio, fortaleza e socorro bem presente em tempos de tribulação. Queridos, mas o oposto da bem-aventurada felicidade é um lugar de pranto e de ranger de dente. Hoje você chora por uma dor de dente, mas quando desinflama, você toma um remédio, desinflama a dor no dente, e logo você marca uma consulta justamente para extrair o dente que tanto lhe incomoda. Você vive de uma forma temporária, com dor, com sofrimento, com aquele transtorno, aquela perturbação, mas você toma logo um remedinho e essa dor logo passa, porque o remédio age na origem do problema. Queridos, a segunda característica do inferno é um lugar aonde é de dor inimaginável, de tormento inimaginável. Não tem alívio, não tem remédio, não tem nada que possa trazer alívio ou acalento para a alma daquela pessoa, para a estrutura daquela pessoa. Muitos, infelizmente, serão jogados, né, nessa prisão eterna, nesse lugar. Em Mateus capítulo de número 16, o rico olha para o alto e ele consegue encontrar Abraão e Lázaro, e ele diz assim: Pai Abraão, permita com que Lázaro venha até mim e toque a ponta do dedo dele na água e coloque na minha língua para me refrescar, porque estou em tormento nessa chama. Uma das características do inferno, que é um lugar com chama, um lugar que não tem alívio, é a ausência de alívio de dia e de noite, como diz as Escrituras. Mas Jesus nos promete alívio, Jesus nos promete consolo. Hoje você chora pela uma dor, pela uma perca. Hoje você desabafa com alguma pessoa externando a sua insatisfação, a sua frustração, seus fracassos. Você se derrama em lágrima no ombro de alguém e você recebe o consolo daquela pessoa. Ou se talvez você é cristão, Jesus nos prometeu em João 14, 15 e 16, o Consolador, o Espírito Santo, este que seguraria nas nossas mãos, nos dando ânimo, justamente para continuarmos a caminhada encorajados pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus, para nós herdarmos o céu como herança. Mas, infelizmente, no inferno, esta pessoa não terá esse auxílio. Teve o privilégio, mas não abraçou o privilégio. Teve a oportunidade de servir ao Senhor, de perseverar mais um pouco, mas infelizmente acabou abrindo mão por algum motivo ou por alguma circunstância. Queridos, volte-se para Jesus. E a terceira característica é um lugar de sofrimento inimaginável. O inferno é um lugar de sofrimento inimaginável, conforme Apocalipse 20, versículo 10, para nós encerrarmos, que diz assim: e o diabo que os governava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Queridos, é um lugar que não se consegue encontrar descanso ou alívio por conta da sua dor e do seu sofrimento. O inferno é o ser humano banido da presença de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da presença de Deus. É o último estágio de condenação da vida do ser humano. E o próprio Deus, como diz na sua palavra, o próprio Cristo disse, em Mateus 25, 41, esse lugar, este domicílio
que foi preparado para Satanás e seus demônios, não foi preparado para você, não foi preparado para mim. Então, meus queridos, não queira ir para lá. Talvez você seja um ateu, talvez você não seja ateu, mas talvez a fé esteja agora te constrangendo. Talvez você sinta Deus falar ao teu coração, ou talvez você que está assistindo, está sentindo a palavra de Deus no teu coração. Talvez você não tinha as informações necessárias, o conhecimento necessário acerca deste lugar. Sim, meu querido, o céu existe e o inferno também existe. Deus quer te cobrir com a graça dele. Deus não te fez para ser lançado para o inferno. Deus não lançará ninguém no inferno. O homem se lançará no inferno. Por quê? Porque rejeitou a graça de Deus. A Bíblia diz, a Bíblia diz que Noé passou anos e anos construindo a arca. Taxaram ele de louco. E quando a arca foi preparada, Deus não ordenou com que ele fechasse a porta. Aquela porta, tipologicamente, representa a porta da graça. E quando a porta da graça foi fechada, a Bíblia diz que muitos pereceram no juízo do dilúvio. Foi uma catástrofe universal. Queridos, entre pela porta da graça. Isaías 61, verso 1 diz que nós estamos no ano aceitável do Senhor. Este ano aceitável do Senhor chegou há 2000 anos atrás com sua aparição, quando ele trouxe a graça, trouxe a boas novas, que é a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. Não rejeite isso. Entre pela porta da graça, escapa-te pela tua vida, persevere mais um pouco, corra para uma igreja, tenha uma mentoria para te instruir na tua caminhada e que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, muito bom ter a sua companhia, que você possa comentar, compartilhar, deixa Deus te usar, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.